Olá, pessoas! Eu sou o Abner Almeida e está começando mais um Chá da Sexta. Um programa onde nós sentamos para tomarmos um chá, comermos biscoitos e falarmos das vicissitudes da vida. E hoje eu estou aqui com ela. No último episódio eu falei contrafatora. Eu errei porque contrafator é quem comete contrafação, que é um uso devido de material com direitos autorais para fins de lucro direto ou indireto. Que não é o caso, ela na verdade é uma contraventora do Chá da Sexta, Bibiana Virtuoso. Oi, Bibi. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei, depende do horário que você está nos escutando. Bibi, vamos lá. Primeiro, eu tô surpreso que você não me admoestou naquele. Eu acho que a gente passou tão batido, que a gente tava tão emocionado de gravar o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Chá, depois de tanto tempo, né? Pois é, nós voltamos, como eu disse, que nem Stranger Things. A cada milênios a gente aparece. Mas hoje eu estou com a minha bebidinha, bem Faria Limer. Gente, eu preciso falar para vocês, né? Eu não vou mencionar este copo, a marca, porque eu não estou fazendo publi. Mas ele foi o grande evento canônico do meu ano. Foi a descoberta, porque ele realmente funciona, tá? Fica a dica. Dá pra ver que até ela. Você não falou que não ia fazer a marca, mas quem tá assistindo agora a gente no YouTube acabou de ver a marca. Exatamente, né? Porque, né, vai que me descobrem aí, vai que eles querem me bancar, porque agora eu quero tudo, toda a linha de produtos deles. Inclusive, eu tenho um copo deles térmico que eu uso pra tomar chá também, que Pois mantém é, a água quente mais quente por mais tempo. Só que sim, eu hoje uso, não tive condições, eu tive que pegar um chá gelado aqui. eu uso para tomar água gelada, eu uso para tomar refrigerante, leite, cerveja, tudo, tudo, gente. A minha vida mudou, sério. E o meu marido também. Ele fica rente com o copinho dele. E a gente vê também que Bibiana Virtuoso já tá chegando aqui no clima de Natal, que é não gravar sóbria. Exatamente. A gente, em dezembro não existe isso de estar sóbrio ou não. É tudo dezembro. É um grande recesso, muito embora, né? Eu seguirei trabalhando aqui. O proletariado sofre, estarei trabalhando direto até sei lá quando. Mas, então, inclusive, peço desculpas para todo mundo que está me vendo aqui pelo meu cansaço. Eu estava cochilando antes de vir gravar, Abner, por isso até que eu pedi pra gente atrasar um pouquinho, porque eu tava tirando um cochilo, porque, nossa senhora, tá brabo final de ano. Sim, sim. Não, na verdade, assim, agora acaba a sobriedade, ela volta só em março, depois do carnaval, né? E não é nem na Exatamente. semana imediata após o carnaval, um pouquinho depois. Exatamente. É perto da Páscoa. É, por ali. Falando de Páscoa, hoje a gente vai. Não, eu vou segurar um pouquinho esse tema, porque na hora eu sei que eu vou entrar no modo palestrinha. Então, antes de entrar no modo palestrinha, eu queria aproveitar esse momento pra gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a gente nesses últimos 2 anos. A gente prometeu no episódio passado que ia contar um pouco. E eu queria começar por você, Bibi. Me conta o que aconteceu contigo desde que a gente terminou a primeira temporada do Chá. Ixi, gente, só tudo. Tudo que vocês podem imaginar me aconteceu, né? Eu saí do emprego que eu estava no final de 2021, início de 2022. Aí eu resolvi tirar um ano sabático. Ano passado eu fiquei em casa, fiquei mais estudando. Ai, fui aproveitar a vida. Daí tirei uma temporada. Fiz uma Eurotrip de 40 dias pela Europa. Foi maravilhoso, foi um Até momento roubarem seu assim. celular, né? Exatamente, verdade, né? Teve esse evento também. Eu tive meu celular furtado no metrô em Barcelona. Coisas que acontecem na vida. Aproveitei bastante, foi muito bom. Viajei com a minha família. Daí, depois, no final do ano, eu fui chamada para uma vaga, a vaga que atualmente eu estou. E desde então eu estou trabalhando. Agora, não tanto com direito autoral, na verdade, eu estou trabalhando mais com proteção de dados, né? Que é um tema super legal, super interessante. Em abril desse ano, eu fiquei noiva, né? Que isso é foi um dos grandes momentos do meu ano. Em agosto eu casei no civil,
né? Eu e o Luiz Felipe adiantamos o nosso casamento civil porque, né, dois advogados, a gente não queria viver em pecado jurídico. A gente casou, então a gente se mudou, eu tô com o meu apartamento, né? Agora que vocês estão vendo ao fundo, eu tô no meu escritório, que essa parede agora eu estou com um projeto de pintar ela. Inclusive, hoje eu aproveitei uma promoção de canetas para fazer um lettering nessa parede. Vamos ver se vai dar tudo certo. Espero que sim. E eu fui no show da Taylor, que eu acho Aquele que é um fatídico grande. evento. Pois é, né? Na verdade, entre o show da Taylor e outros shows, eu tive vários shows, gente. Eu fui ver o Roberto Carlos. Foi um evento e tanto na minha vida, porque eu queria muito ver o Roberto Carlos, porque pode não parecer, mas eu sou uma senhorinha por dentro. Nossa, eu fui em vários shows até, eu acho. Foi bastante coisa. Mas assim, em resumo é isso, é porque é muita coisa pra explicar, né? Eu não sei também se da última vez eu já tinha adotado o Boris, embora ele tenha feito uma participação especial. Eu acho que talvez. Porque ele fez a participação especial no episódio anterior, mas eu acho que eu já tinha a Athena e você adotou o Boris, assim, pouquíssimo tempo depois que eu Eu adotei a adotei Athena. ele em agosto de 2021. Então acho que foi um pouco depois do último episódio. Foi. Foi bem pouco depois, na verdade. Eu ainda gravava da casa dos meus pais na época, então Pois me é, eu mudei. adotei o Borinho, o meu gatinho, e estou louca para adotar outro, que a minha família não me escute, porque eles vão ficar loucos, mas assim, eu tô louca para adotar mais um. E agora eu estou aqui, né, morando ainda em Curitiba, na cidade não mais fria e gelada, só, né, uma cidade normal agora, com muito calor mesmo, assim. E estamos aí, né? Um projeto 2024 em vista. Quais projetos eu não sei, mas estamos aí. E, Bibi, nesse intervalo, qual do. Tem algum acontecimento em específico que aconteceu nesses últimos 2 anos que te chamou muito a atenção? Comigo ou você fala geral? Geral. Ai, gente, é que eu preciso falar sobre isso, sobre o caso do submarino que explodiu. Eu fiquei obcecada durante uma semana falando sobre submarinos. Eu tava super entendida. Eu tive ali um hiperfoco em Titanic, submarinos e desastres no mar. O Luiz Felipe, ele foi obrigado a ficar 1 hora comigo no telefone para eu explicar para ele tudo isso que eu estava vendo. Eu também desenvolvi uma nova obsessão, que é acidentes aéreos. São eventos muito importantes nos últimos tempos. Então, assim, essas coisas que eu assisto atualmente. Está viciado no canal do Lito, né? No Aviões e Músicas. Exatamente. Aliás, Exatamente, aqui, cara. Maior que temos. beijo, Lito, pra você. Também pro Fernando Leboli do canal Aero por Trás da Aviação. Pra quem não conhece, o Lito foi mecânico de aviões por muitos anos e o Fernando Leboli é piloto também, tem um canal maravilhoso. Agora, Bibi, o que eu queria te perguntar você me comentou desse hiperfoco no submarino que implodiu, e eu queria muito saber de você como você se sentiu em relação a esse evento. Houve muita controvérsia entre como as pessoas reagiram com esse evento, como ele foi tratado por um lado como tragédia e por outro lado como algo extremamente cômico. Como você pessoalmente se sentiu acompanhando toda essa história? Curiosa, né? Porque por mais que, imagina, se fosse milionária, bilionária, se eu ia me enfiar numa lata de sardinha movida por um joystick e me enfiar lá no fundo do mar, que mal e mal dava pra ver o Titanic lá, os restos do Titanic. Gente, eu assisti pela TV o especial do James Cameron, foi ótimo. Assim, eu fiquei, claro, triste, né? Porque afinal de contas são pessoas, mas por outro lado, eu não deixo de achar, tipo, muito absurda essa situação. Eu acho que isso que é o interessante desse caso, né? Porque ele foi tão absurdo. Tipo, acho que a gente fica até sem reação. Sim, e ali é um fenômeno humano interessante que A burrice? não só a burrice. Na verdade, o que mais me chamou a atenção foi justamente a reação das pessoas.
que foi uma reação muito de zoar com o evento. Havia um interesse mórbido em uma certa comicidade no evento, e aí você trouxe um ponto, eram pessoas ali dentro, mas por que esse evento trouxe esse outro alívio cômico, ou tragicômico, digamos assim? E aí a gente olha um distanciamento entre o que aconteceu e a realidade. Pensa um brasileiro médio, um brasileiro que precisa vender o almoço para comprar a janta, um brasileiro que depende do 13º para comprar um pássaro morto para poder comer no Natal. É. E aí esse brasileiro vê que essas pessoas pagavam milhões de dólares para poder entrar numa lata de sardinha, movida por um joystick pior do que qualquer... Você compra um joystick do Xbox, do PlayStation, hoje era melhor do que aquilo. Não, exatamente. E acho que é justamente isso que você trouxe, né? A gente houve um distanciamento, porque para nós brasileiros médios, tipo, não entra na nossa cabeça. E não entra também o fato, né, tipo, de existirem pessoas tão ricas a esse ponto, que elas podem simplesmente, não tenho o que fazer, eu vou gastar meu dinheiro com o quê? Me enfiar numa expedição totalmente estranha, né, perigosa e arriscada. Então, eu acho que também foi muito isso, sabe? Tipo, aquelas coisas, né? Eu vou dar um exemplo, assim, que aconteceu recente, o caso do Marcelinho Carioca. Uhum. A gente tem um distanciamento, sabe? Tipo, eu sei que são vidas, são pessoas, mas é tão absurdo que e isso é um fenômeno muito interessante que a gente tem visto, né, nesses últimos tempos, assim, principalmente por causa da internet. Que nem, por exemplo, a Taylor Swift, tipo, ela começou a namorar lá o jogador de futebol, o pessoal trata a vida dela como se fosse uma fanfic. E, cara, são pessoas, independente de serem milionárias, bilionárias, famosas ou não. Né? Então, Aí eu me pergunto se eu, como fã da NFL há mais tempo do que eu acompanho Taylor Swift, se na minha cabeça é ela que namora ele ou ele que namora ela. Quem vem primeiro? É um clássico cenário de ovo ou cara, galinha. é tipo o Giselo. Tipo Gisele. No caso do Giselo, a Gisele vem primeiro. Não, Mas exatamente. no caso do Kelsey, pra mim na minha mente vem primeiro ele. É que depende, né? Pra mim sempre vai ser a Taylor. Vai Exato. depender da anterioridade ali que você tem com o negócio. Mas eu te entendo, né? Porque é um casal muito icônico. É muito interessante isso. É bem, bem legal. Eu gostei bastante, até porque ele é bonito, diferente dos outros, né? Que ela tinha ficado. Mas aí, Abner, me diga você, como é que foram os seus anos que também foram agitadíssimos? Pois é, pois é. Eu parei a primeira temporada foi logo depois da. Eu falei sobre um pouco do falecimento do meu tio, foi mais ou menos ali em junho, julho de 2021. Me mudei em agosto de 2021, inclusive a gente parte da pausa foi porque eu tava mudando e depois logo em seguida você mudou. E aí. Inclusive, uma coisa que é engraçado, quando a gente gravou a última vez, em 2021, a gente não era nem vacinado, né? Você já Verdade, gente. pensou nisso? É uma loucura, gente. Isso parece que faz 1 milhão de anos. Sei lá, faz só 2 anos. É muito tempo. E eu já tô no meu segundo apartamento. Pois é, você O já tá primeiro já aí. foi. E o segundo gato, né, também. Segundo gato também. Muita coisa aconteceu. Quando a gente terminou de gravar, eu tava ali começando. Começar a falar das coisas mais tranquilas, depois a gente entra nas densas. Eu tava começando ali a minha primeira pós-graduação em filosofia. Terminei a pós-graduação. Lancei meu livro. Depois na Bienal de 2022. Veio pra Aqui em São Paulo. Curitiba. Fui pra Curitiba mais de uma vez, inclusive. Inclusive na mais recente foi com a minha noiva, que é uma pessoa que não existia na minha vida naquela época. Hoje tenho uma noiva linda, maravilhosa, que eu vou te falar. Queridíssima. Eu me sinto burro perto dela, porque ela é uma pessoa extremamente inteligente. E que eu admiro muito, muito. Talvez um dia vocês conheçam ela em algum programa aqui com a gente. E terminei a minha primeira pós, aí sendo eu, emendei com uma segunda, onde eu estudei mais sobre teologia. O nome da pós era Espiritualidade e Estudos da Consciência.
E aí, terminando essa pós, eu falei pra minha noiva, olha, eu vou fazer uma promessa aqui, que eu não vou me matricular em nenhuma outra pós no segundo semestre de 2023, porque eu vou descansar a minha cabeça pra focar na mudança pro apartamento que a gente escolheu pra morar junto, pra focar em outras coisas, pra descansar a mente dos estudos sem parar. Aí o que eu fiz? Me matriculei no MBA em Neurociência. Porque não bastasse estudar Platão, agora eu dei de estudar bomba de sódio e potássio nos neurônios. Sob protestos, pessoal, tá? Eu tentei impedir essa loucura do Abner. Não foi possível. Eu também. Pior que eu não posso nem falar, né? Porque eu também fiz uma pós nesse período. E tanto que quando eu me matriculei na terceira pós, a PUC do Rio Grande do Sul, eu perguntei pra eles, né, se, pô, vale música agora? Aí eles no Twitter me responderam, sim, manda sua favorita. E a PUC do Rio Grande do Sul criou uma playlist pra mim no Spotify pra comemorar a minha terceira pós com eles. Aliás, inclusive eu tô aqui já pensando nos meus temas de TCC. Uma das coisas que tá em pauta é a influência de benzodiazepínicos no consumo. Ou seja, piradisopidem gastando dinheiro. Me Talvez abstenho de comentar este ponto. nós temos exemplos bem vivos em relação a isso. Inclusive, comecei um novo ontem. Vamos aguardar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, traga pra gente nos próximos episódios. Então, em paralelo, eu conheci minha noiva. A gente já tá arrumando apartamento pra morar juntos. Mês que vem ela já muda pra cá. E aí outras coisas aconteceram. Eu tive um ano particularmente difícil. Esse 2023 foi assim, foi tão difícil quanto a DC fazer saldo positivo nos filmes dela no cinema nos últimos anos. A gente começa que meu aniversário em 20 de janeiro. 20 de janeiro de 2023, foi uma sexta-feira. Eu recebo um e-mail. Não estava incluído na lista, mas minha empresa anuncia um corte de 12 mil funcionários. A empresa que eu trabalho. Né? E demorou alguns meses pra gente saber quais eram os funcionários. Em alguns países saiu rápido, o Brasil foi um que demorou meses pra sair. Então ficaram meses sem saber se eu teria emprego no dia seguinte. No dia 28 de janeiro, foi um domingo de manhã. Eu tô em casa, tranquilo. Tinha combinado de... Minha noiva ia sair, a gente combinou, eu queria descansar, ela ia sair com uma amiga pro Bom Retiro. Aí eu recebo um telefonema do celular da minha noiva, era a vizinha dela. Isso era umas 10 e pouquinho da manhã. Contando que ela, meu enteado e os meus sogros haviam sido atropelados por um motorista embriagado. Eles todos sobreviveram, mas a minha noiva quebrou um dedo do pé, o meu enteado quebrou as 2 pernas, minha sogra teve concussão, quebrou feio um pé, meu sogro teve escoriações só. E era um motorista que estava embriagado às 10 da manhã no domingo, não tinha CNH. E ele pegou eles eles estavam na calçada na frente de casa, na frente da casa deles. E aí foram meses de acompanhando a recuperação, somado às outras incertezas, outros eventos aconteceram nesse período. Aí eu vou avançando ali pra setembro, outubro. Então em setembro eu vim pra esse apartamento que eu e minha noiva escolhemos pra morarmos juntos. No começo, eu me mudei pra cá no primeiro sábado de setembro. Na terça-feira... Você quase morreu. Não, essa não foi quase morrendo, ainda. Detalhe, esqueci de falar pra vocês que em março, eu, sendo essa pessoa que quase não sai de casa, peguei um Covid e fiquei temporariamente sem os movimentos nas pernas. Eu fiquei internado um tempo. Nossa, eu não sabia disso. Você não sabia? Então, você lembra que eu tive Covid no começo do ano? Putz, pior que agora, assim, eu lembro que... Mas assim, eu não sabia que tinha sido grave. Foi, e assim, eu sou tomado todas as doses de vacina, mas eu perdi o movimento das pernas. Nossa, eu tive também agora, né, em novembro, eu tive Covid pela primeira vez, assim, e eu tô com um efeito colateral desde então, assim, de cansaço e
perda de memória. Eu tô bem lenta. É bem Eu fiquei com complicado. cansaço, perda de memória, falta de ar por meses, especialmente perda de memória. Demorei uns 3 meses pra me Ai, que sentir bom, melhor. mas você voltou daí, né? Porque eu tô Não, preocupada, gente. voltei. Eu tava meio surtada esses dias, pensando, nossa, será que eu vou voltar ao normal? Eventualmente, assim, tem pessoas que demoram anos, mas eu voltei relativamente rápido em 3 meses. Vou Mas contar com isso. eu fiquei uns dias sem movimento da perna. Porque tive uma descarga neurológica, meu corpo não aguentou. Meu sistema nervoso não aguentou tudo aquilo. Mas até aí, Aí, tudo bem. até aí, tudo bem. Aí, então, setembro, primeiro sábado eu mudo pra cá. Na terça-feira, logo depois que eu mudei, aqui, apartamento tem um armário embutido na cozinha, com uma porta bem grande de correr. Ela não tava muito bem no trilho. Caiu em cima do meu pé. Quebrei o pé. Nossa, é verdade, né? Teve isso também, que tinha até esquecido Quebrei o desse pé na minha episódio. primeira semana aqui. Mas tá tudo bem. Mas até aí tudo bem. Aí, vai chegando o comecinho de outubro, mais ou menos um mês de pé quebrado. Eu começo a me sentir meio mal, começo a ficar febril, a Dá me leva, me acompanha até o médico, até um pronto-socorro que eu vou aqui perto. Aí viram que eu tava com uma pneumonia, me deram um antibiótico pra tomar em casa, mandou pra casa e vai e segue a vida. Nem atestado o tempo, é só, tipo, segue a vida. Aí chegou, e aí eu fui piorando. Então fui domingo no médico, na terça-feira eu tive que voltar no médico, porque eu não tava conseguindo fazer nada. E de lá fiquei. Eu tive uma pneumonia bem, bem, bem forte. Meu pulmão direito estava muito comprometido. E eu fiquei internado um bom tempo. E você não É. podia nem falar, né? Você tava sem, assim, completamente. Eu fui descobrir que você tava internado porque a Ada me mandou mensagem, porque eu não tinha nem condição, assim, você tava destruído. Não, eu não conseguia. Por parte do meu período internado, só lá para os últimos 2 dias que eu estava mais lúcido, os primeiros dias de internação, eu tinha flashes de lucidez e o resto eu tava completamente zureta. E tiveram que dar banho em mim porque eu não conseguia me mexer. Né? Eu fiquei Pneumonia não realmente é mal. brincadeira. O Luiz Felipe também teve pneumonia agora em maio e foi bem punk também. Ele não chegou a ficar internado. Eu também já tive, eu quase morri de pneumonia. Então não dá pra brincar, né? Vocês ouvintes aí se sentirem mal, se começarem assim, né, com problema de febre, tosse, vão no médico, pelo amor de Deus, porque é muito sério. E sabe por que eu quase morri com essa pneumonia? Porque você é você, né, Abner? Porque, pelo Não, amor aí de que tá. Deus, olha aí a sequência que você foi contando desse ano. O meu pneumologista, ele ficou realmente pistola quando ele viu o tratamento que me passaram no PS. Porque no PS não viram só a chapa do pulmão, viram que era pneumonia, não fizeram nenhum exame para saber qual bactéria estava me causando a Aham. pneumonia. Me deram um antibiótico e vai para casa, e o antibiótico que eles deram simplesmente não interage com a bactéria que eu tinha. Putz, isso E aconteceu não é que comigo. E não era que assim a bactéria era super resistente, não, ela só era de um tipo específico que aquele antibiótico, que é um antibiótico mais comum, simplesmente não interage. Ele de forma bem simplista, e aí vão ter pessoas que vão poder explicar melhor do que eu, a maioria esses antibióticos, a maioria, eles vão interagir com a parede celular das bactérias e vão tentar estourar a parede celular dessas bactérias para matar elas. Essa que eu peguei, chamada Mycoplasma pneumoniae, ela tem uma parede celular muito, muito fina, quase inexistente, e que não interage com esses medicamentos. Então, tinha que ser outro tipo de antibiótico. Fiquei no hospital tomando 2 antibióticos diferentes na veia, mais um monte de remédio, mas sobrevivi. Depois voltei para casa, pude continuar o tratamento de casa. Mas sabe E que aí? eu tive que Uhum. tomar 3 antibióticos diferentes, porque foi criando uma super resistência e eu cheguei na última opção que tinha na época. Isso foi 2004. E se não fosse aquele antibiótico, eu poderia ter batido as botas. E foi muito também por causa de tratamento errado antes de internar. Porque o meu médico, na época, não quis me dar antibiótico. E a faringite se tornou uma pneumonia. Foi bem sério. Sim,
E aí, o que aconteceu? Eu fiquei mal, mas eu me recuperei bem rápido até. Em algumas, assim, depois que eu pegou o antibiótico certo, é, eu acabei voltando assim pra casa, foi melhorando. é, e aí, quando eu tava ficando bem, na verdade, assim, quando eu tava internado, meu pai não pôde me visitar, porque ele tava com muita dor nas costas. Muita dor mesmo. E aí, quando eu tava ficando bem, meu pai começou a piorar ah, Inclusive, de era dor. pra gente ter gravado, né? Foi Era pra bem gente ter quando gravado. a gente teria voltado em outubro, quando você Uhum. passou, você se recuperou da pneumonia. Sim. E aí, que ele sentia dor nas costas. E ele tava. Já não conseguia mais dormir deitado de dor. Essa dor, ela foi. Ele tava sentindo um pouquinho, mas ela foi piorando mesmo ali da metade de setembro pra frente. Então, conta ali. Vamos começar a contar de setembro. Aí chegou um ponto que eu falei, pai, eu falei, você tem que ir no médico, tem que ir no médico, até que chegou um dia que eu liguei pra ele por vídeo e falei, se você não for agora no médico com a mãe, eu vou largar o que eu tô fazendo, eu vou aí, eu moro em outra cidade, eu vou aí pra te carregar e te botar dentro do Uber pra gente ir pro hospital. Aí ele foi com a minha mãe. Aí chegou lá, tiraram um raio-x das costas, deram uma injeção de Prospan pra ele e mandaram ele pra casa. Não deu uma semana, ele não aguentava mais de dor, voltou lá pro médico, e aí passaram uma guia para ele fazer o exame, e aqui eu vou explanar mesmo, foi fazer a ressonância no Fleury. Essa ressonância demorou mais de uma semana para sair o resultado. Nessa uma semana, no dia 26 de outubro, meu pai ele não tava mais aguentando, ele tava delirando de dor. E aí ele foi para um pronto-socorro lá em Barueri. E aí já internaram ele num pronto-socorro, internaram para fazer exames e tudo mais. E identificaram uma massa bem grande ali na região da vesícula e do pâncreas, atrás. Nada desse exame que ele fez de ressonância ou de tomografia no Fleury chegar. Pois ele foi internado, ele conseguiu uma vaga para ele no Hospital Municipal de Barueri na madrugada do dia 27. E foi uma coisa assim. Eu tava o dia inteiro falando com a minha mãe, tentar acompanhar tudo que acontecia. E eu tenho até a mensagem que meu pai me mandou no dia que ele foi internado. Ele escreveu assim: Bom dia, meu lindo, como você está? Passando para dizer que te amo e que Deus te abençoe sempre. Ele. Bom, foi descoberto um tumor bem importante. E importante é o termo médico de muito grave. Na região do peritônio, que é o tecido que envolve os órgãos do abdômen, especialmente atrás, já estava dando metástase. Nisso, o câncer pegou o estômago, o pâncreas, pegou tudo aquela região. Ele teve uma gastrite hemorrágica com isso. E em 2 semanas ele deu entrada no pronto-socorro no dia 26, no dia 27 foi internado. Na madrugada, na meia-noite do dia 9 para o dia 10 de novembro, meu pai faleceu com câncer. Em coisa assim de 2 semanas de internação. E eu tinha um relacionamento muito bom, muito próximo com meu pai. Muita cumplicidade, muita amizade. Meu pai era com quem eu cresci. Esses diálogos que vocês me vêm, filosóficos que vocês me vêm tendo com a Bibi, eu cresci fazendo com meu pai. A gente era muito próximo e me derrubou. De todas as coisas que eu passei esse ano, eu tava assim, cansado, doído, mas eu ia pra frente. Quando o meu pai partiu, aí eu fui pro fundo do poço. E aí eu preciso agradecer aqui as pessoas que me deram carinho, que me deram cuidado, as pessoas que me apoiaram. A Bibi foi uma que ajudou e tem ajudado muito a minha família. A gente lidar com toda essa situação, porque morrer é caro e burocrático. E além de doloroso.
minha noiva também. Então, gente, esse ano pra mim foi particularmente pesado. E foi por isso que a gente demorou pra voltar pra segunda temporada. Era pra gente voltar antes e aconteceu tudo isso. Eu vou te falar que depois da morte do meu pai, as coisas aliviaram em termos de não vir nenhum outro evento pesado, triste acontecendo. Na verdade, algumas coisas boas foram acontecendo, mas tentando ver assim o lado positivo. Mas esse vai ser o primeiro Natal que eu passo sem meu pai. E é engraçado porque a gente não ligava tanto pro Natal, assim. Quando eu era criança, um pouco mais. Mas nos últimos anos a gente não ligava tanto, assim, pro Natal. A gente fazia um almoço geralmente no dia 25 e no dia 1º de janeiro, mas minha família não era muito de acompanhar a virada, fazer uma ceia da virada ou algo do tipo. E esse ano a gente vai fazer. Minha noiva já tem mais histórico e ela já gosta de fazer isso, então a gente vai fazer. E hoje mesmo eu tive que correr atrás de mais cadeiras pra todo mundo, porque não tinha cadeira suficiente pra todo mundo que vem. Inclusive minha mãe, meu irmão. E é um evento. Alguma coisa que algumas pessoas mais próximas sabem. Meu pai, ele era pastor e era o cara mais honesto e honrado que eu conheci na vida. Tanto que a gente não cresceu rico, não. Meu pai não era um pastor que pedia dinheiro, ele é pastor que tirava. Ele sempre trabalhou por fora e sempre botou dinheiro do bolso dele pra fazer a igreja funcionar. Pra investir na igreja, pra investir no que ele acreditava. Ele saiu de uma igreja grande e abriu uma igreja pequena de bairro porque ele não concordava com politicagem e corrupção dentro da igreja. Ele era o cara que ele não estava preocupado em, em ter um templo gigante. Ele estava preocupado em ajudar pessoas. E ele ajudou muitas pessoas. Ele ajudou muitas, muitas e muitas pessoas. Pessoas que saíram das drogas, que venceram um vício em alcoolismo, pessoas que tinham famílias desestruturadas e depois se reestruturaram completamente. E dentre as pessoas tocadas pela passagem do meu pai na Terra, tem um casal, o Leandro e a Cíntia, que por circunstâncias familiares deles, não tinha uma família, meu pai meio que adotou eles como filhos. E os filhos deles, a Nicole e o Nicolas, ele adotou como netos. Ele falava, são os meus netos. E a Nicole, que é maiorzinha, chamava meu pai de vô. E agora que eu tô pra casar e tenho um enteado que eu amo como filho, o, meu pai chegou a conhecer ele e eles se deram super bem também. O meu filho amou o meu pai, assim. E no último dia que a gente conversou, eu falei, pai, você reparou que você tem 3 netos? Ele, 3? Você lembra os nomes? E aí ele já todo com morfina, né? Foi falando os nomes de cada um deles. E ele ficou todo feliz quando ele percebeu isso. Pois no dia que ele faleceu, foi o dia que ele fez a biópsia. Ele subiu, fez a biópsia, descendo no elevador. Ele estava conversando com o enfermeiro. E as últimas 2 coisas que ele falou foram: eu vou fazer o casamento dos meus filhos, porque meu irmão também tá noivo e vai casar. E eu tenho 3 netos. As últimas coisas que meu pai pensou foram na família. Ainda bem que eu tô com óculos escuros, porque eu tô aqui em prantos. E a última frase foi muito assim, a completude, né? São frases que demonstram, eu criei meus filhos, eles estão bem, estão caminhando, e eu vivi a experiência de ver a próxima geração, ver meus netos. E ele tava feliz com isso. E aí o coração dele só parou. Os médicos ficaram completamente chocados com a forma como ele foi. Ele só desligou. Desligou o interruptor da tomada. Foi assim, sem dor. E ele ia sofrer muito mais se ele ficasse mais tempo. Então eu não tenho. Eu não tenho uma luta, eu não tenho uma
Sabe aquela coisa de estar inconformado com a morte? Não. Eu sei que ele ia sofrer muito mais, e eu também dou graças a Deus que eu tive a oportunidade de falar em vida pra ele que eu amo ele, de falar em vida que eu tenho muito orgulho dele, de falar em vida o quanto eu acho que ele é um homem honrado. Eu pude falar tudo isso pra ele em vida. E isso me leva à lição mais importante que eu aprendi nesses anos. Como estudante de filosofia, depois até como autor, eu estudei muito a filosofia da morte. Estudei muito a morte. E estudando os acadêmicos, eu entendi que a morte é parte da natureza das coisas. A gente nasce com a certeza que a gente vai morrer. Aliás, a gente nem tem certeza que vai nascer, mas que vai morrer a gente tem certeza. Então, se a natureza das coisas é morrer, eu posso pensar de duas formas. Eu posso só desistir de viver, ou eu posso valorizar mais a vida. Eu fico feliz que eu pude estudar isso porque eu pude aproveitar mais o tempo com meu pai. Meu pai, que era muito estoico, a gente não falava com frequência eu te amo. E aí, estudando isso, comecei a falar, não, eu amo meu pai, eu vou falar pra ele que eu amo ele. No começo só eu falava, e ele, tipo, só reconhecia, porque ele não tinha isso de falar. Até que ele também começou a falar e abriu o coração. Depois de mais de 50 anos, ele começou a abrir o coração. E ele foi assim, abrindo e mostrando todo o carinho que ele tinha dentro dele, que ele não conseguia expressar muito bem antes, mas meu pai sempre estava lá no momento que eu precisava, mas ele tinha dificuldade de verbalizar isso. E nos últimos 2 anos ele conseguiu verbalizar isso. E eu vou te falar, foi bom eu ter estudado tudo isso, mas eu errei uma coisa muito grande. Eu achava que estudando isso, quando a morte batesse minha porta, alguém perto de mim, eu ia tá forte pra lidar, sabendo que isso era a natureza das coisas, que isso é o natural de se acontecer. E não é bem assim. Eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida quanto a dor que eu senti quando meu pai partiu. Mesmo sabendo da condição médica dele, que ele ia sofrer, mesmo e estando em paz com que ele foi sem dor, ou sem que ele foi medicado, ele não estava sentindo dor. Foi mesmo sabendo que eu pude aproveitar meu pai em vida, eu não vivi nenhuma dor que se aproximasse da dor de perder meu pai. Isso os livros de filosofia não me ensinaram. Não tem livro, não tem palavra, não tem frase, não tem texto, não tem autor que consiga expressar o que é perder alguém que a gente ama. Mas pelo menos eu pude viver com meu pai e aproveitar o tempo que ele estava junto. Então, assim, a gente pode estudar, a gente pode. Eu preparei uma pauta gigante para falar com vocês hoje sobre o Natal, sobre até uma defesa sobre por que é errado a gente colocar passas no arroz, dado nosso contexto cultural. Mas nenhuma dessas bibliografias que eu preparei, e eu fui atrás de artigos acadêmicos e livros para poder embasar tudo, nenhuma delas se compara com a real experiência das coisas. No Chá da Sexta a gente vai continuar trazendo material de estudo, a gente vai continuar trazendo referências bibliográficas, a gente vai continuar trazendo conhecimento. Mas hoje não é um conhecimento que se adquire em livros. Hoje é um conhecimento de quem viveu isso. Eu sei que a relação entre pessoas pode ser muito complexa, mas eu tenho uma coisa que muitas pessoas não têm. Eu tenho, por mais que doa, eu tenho uma paz no coração. Como eu falei, de ter podido falar pro meu pai que eu amo ele em vida, de ter podido
ter amizade com meu pai e ter podido viver aqui na Terra com ele. E muitas pessoas perdem os parentes, perdem pessoas próximas com alguma mágoa no coração, sem falar um te amo, sem pedir perdão por alguma coisa. As pessoas perdem pessoas e ficam com essa culpa, com uma sensação de incompletude, que não fez algo que deveria ter feito. E eu pude me despedir do meu pai e sentir que eu pude cuidar dele, não só quando ele estava doente, mas antes, quando eu tive, sabe, ao longo da história da nossa família, eu tive momentos que eu precisei tá mais à frente, ajudar mais, e depois, quando eu fui melhorando de condição, de trabalho, eu pude ajudar mais a minha família. Eu, eu posso hoje dormir em paz sabendo que eu fiz o que eu podia e eu vivi o que eu podia com meu pai. E a única coisa que sobra é saudade. Então, se tem algum conhecimento que eu posso trazer de tudo isso, aproveite as pessoas queridas. Fale pra elas que você ama elas. Se você tem alguma mágoa no coração, converse, peça perdão ou diga como você se sente. Não deixa. O pessoal fala carpe diem e como desculpa pra aproveitar as paixões da vida, desculpa pra beber, pra dar rolê, pra fazer o que quiser da vida e legal, mas existe um aspecto fundamental do carpe diem que não pode se perder. É entender que você não tem certeza como vai ser o seu dia. Você não tem certeza se você vai estar vivo até o final do dia. Você não tem certeza se até o final do dia as pessoas que você ama vão estar vivas. Você não tem certeza de nada. Mas você não tem controle do que vai de fato acontecer amanhã. Você pode tentar diminuir as variáveis, mas não vai ter controle. Mas você tem controle do que você faz agora. E esse é um convite para você que tem alguém nesse momento que você tem alguma mágoa ou alguém que você sente que você não conversa faz tempo, alguém que você gosta muito. Aproveita esse momento, manda uma mensagem. Fala: "Oi, eu tava pensando em você. Tô com saudades." Sabe, só conversa com alguém e sabe, fala pra pessoa que você ama ela. Fala pra pessoa o quão querida ela é. Não deixa pra amanhã. Não deixa pra depois. Porque nem sempre tem um depois. E é melhor viver com saudade do que viver com culpa. E esse foi o Chá da Sexta.